Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o Luciano Pires. Quem é Luciano Pires? Já é uma pergunta? É uma pergunta. É a mais difícil do programa. Aliás, é a única pergunta difícil. Essa é complicada. Essa é complicada. Bom, eu vou começar do início, né? Eu sou um executivo que acaba de virar empresário e que no ano 2000 resolveu fazer uma virada e começar a fazer umas coisas diferentes, novas, e fiz uma viagem muito louca, né? E essa viagem muito louca acabou determinando o rumo da minha vida e eu acabei virando um monte de coisa. Hoje eu sou radialista, eu sou cartunista, eu sou escritor, eu sou jornalista, eu sou uma multiplicidade de coisas. Eu sou multimídia, pronto. O Luciano Pires é formado em jornalismo. Começou a vida dele como jornalista. Virou publicitário. Teve a própria agência. Sim. Começou a trabalhar com os outros, como sim. só ia acontecer. Teve a própria agência. Sim. Né? É habilidosíssimo no cartoon, nascido em Bauru. Estamos em época de... Acabamos, né, de assistir o X Games. É um praticante de esportes radicais, entendeu? Com esse físico que você está vendo, né? Porque ele simplesmente resolveu chegar ao pico do Everest. Pico não, Sim. não. Sim. Mas chegou ao Everest. Cheguei. E esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Chegou ao Everest como qualquer um de nós pode chegar ao Everest. E a gente, em regra, não acredita nisso, né? Que a gente possa chegar. Pode. Ele conta como. Por que você resolveu chegar? Sabe, você está certo, né? A ideia inicial é a seguinte: eu quero ir para o pico do Everest. Claro, evidente. Bom, mas eu vou chegar onde é possível que eu chegue. Era impossível. Isso, era impossível. isso. Quando eu tive isso é um amor muito antigo. Eu lia muito a respeito dos grandes aventureiros, do pessoal que chegou ao Polo Norte e Polo Sul, o pessoal que chegou na Lua a primeira vez. E uma das histórias dizia respeito aos caras que chegaram a primeira vez no topo do Everest, né? Isso. Eu li todas essas histórias, gostei muito delas e ao longo do tempo eu fui vivendo o sonho de um dia percorrer esses caminhos. Por onde esses caras foram? Imaginar como é que esses caras faziam isso há 40 anos atrás, né? Se hoje é difícil, imagina o que era há 40, 50, 60, 70 anos atrás. E em 1997 eu tive a chance de ir para os Estados Unidos e lá eu assisti um documentário. E assisti um documentário num cinema IMAX, que é uma experiência inigualável, né? E o documentário falava do Everest, mostrava imagens fabulosas e contava a história de uma turma que estava subindo a montanha e mostrava ali o momento em que aconteceu uma grande tragédia. Era 1996 e teve um dia, 10 de maio de 96, quando vários alpinistas tentaram chegar ao topo, atrasaram a caminhada deles, chegaram muito tarde, na hora de voltar o tempo virou e morreram 12 pessoas naquele dia. Foi uma grande tragédia, né? E aquilo chamou muito minha atenção, eu acabei voltando ao Brasil, comprei um livro que conta essa história, o livro chama-se No Ar Rarefeito. Eu li o livro e aquilo ampliou ainda mais a curiosidade e eu botei na minha cabeça que eu queria ir para lá, né? Mas o que eu era naquela época? Eu era um executivo de uma multinacional, completamente sedentário, sem ter nenhuma experiência nessa área de esporte de aventura. E eu sabia que se eu fosse lá para chegar no pico do Everest, eu ia morrer no meio do caminho, porque eu não tinha nem o treinamento, nem as habilidades, nada, nem o conhecimento. E eu desisti, mas eu tentei, falei, bom, até onde dá para ir? Né? Onde é que uma pessoa comum consegue ir sem ter que ser um atleta, né, treinado no Everest? E eu descobri que dava para ir para o campo base do Everest, que é uma trilha muito famosa, muito conhecida no Nepal. Você caminha até o acampamento que fica no pé da montanha e desse acampamento o pessoal escala o Everest. O detalhe interessante é que esse acampamento fica a 5.350 metros de altura. São 9 dias só para ir, com uma mochila nas costas, em cima de neve, de gelo e nas montanhas mais íngremes do mundo, né? Era um desafio e tanto. E eu acabei aceitando esse desafio e fui tentar fazer essa viagem. E aí eu conto essa história num livro, né? Onde eu digo como é que você sai da tua pasmaceira, do cara que não tem nenhum preparo para ir fazer uma viagem dessa, que inclui alguns riscos, é uma coisa assim bastante diferente do nosso dia a dia. E eu fui, né? E não é que deu certo? Luciano, você foi, quer dizer, homem comum, você, suponho, pediu férias. Pedi férias. Na firma. Sim, na firma, né? exatamente. Pediu férias na firma Exatamente. E falou, vou até o Everest. Exatamente. Entrou Comprei cartão de crédito, Isso. tudo parceladinho. E essa altura você já era pai de 2 filhos? Sim, já era pai de 2 já filhos. tinha 44 anos de idade. Sim, né? então você falou para sua queridíssima mulher e para os seus 2 filhos,
o maridão aqui, o papai vai fazer uma aventura. Eu me impus esse desafio, vou ao Everest. Como é que foi a reação, primeiro, da sua mulher? Bom, vamos lá. Ela me conhece desde os 13 anos de idade, né? Então, quando eu falei que eu ia no começo, vai nada, é mais uma daquelas histórias, né? E aí eu fui fazendo um approach devagarinho, olha, eu tô indo, tô vendo, uma hora vai pintar, e uma hora pintou, eu tô indo e vou acabar indo, né? E ela, tudo bem, cara, tá afim de ir, é o teu sonho, vai. Ela sabe que eu tenho o pé no chão, eu não ia fazer nenhuma absoluta loucura que pudesse incorrer em qualquer... Mas não ocorreu a ela assim, meu amorzinho, você está precisando de emoções mais fortes na vida? Nossa relação não está bastando? Não pintou esse tipo de conversa? Não pintou, não pintou esse tipo de conversa. Não foi. A única pergunta foi, eu perguntei, você quer ir comigo? Ela perguntou, tem shopping center lá? Eu falei, não, então não vou. Mulher inteligente. Por aí, né? Mulher inteligente a sua. A minha filha tinha 9 anos de idade, quer dizer, para ela, sei lá o que é Everest, eu não estou entendendo. Meu filho estava com 16, mas estava nos Estados Unidos, ele estava lá. E a coisa mais engraçada é que ele recebeu a notícia lá nos Estados Unidos, e tudo bem, e o pai vai. E foi exatamente quando lançaram um filme, eu não me lembro o nome do filme agora, mas é um filme que se passa no K2, é uma família que vai para lá, o pai morre todo mundo, é um negócio escandaloso, né? E esse filme foi lançado, ele assistiu o filme nos Estados Unidos. Tadinho. E aí ele ligou, vem cá, o que vai rolar, né? E aí eu expliquei, falei, não, eu não vou para essa altitude, não vou para um desafio como esse, eu posso ser razoavelmente louco, mas não sou irresponsável a esse nível, né? Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que o pessoal faz. E, Juca, são 40, 50 mil pessoas que vão para lá por ano. E a turma vai fazer essa caminhada, quer dizer, não é uma coisa incomum. Ela é incomum para nós que estamos aqui no nosso dia a dia, preocupados com o trânsito de São Paulo, que está absolutamente congestionado, né? E tem muita gente fazendo isso. O que eu coloco na minha história é o seguinte, quando a gente escuta essa história, a gente normalmente escuta de grandes aventureiros, né? Sempre é um herói. Pô, é o cara que escalou o topo, o Valdemar Niklevitz. Esse cara fez o topo do Everest. Quem é que consegue fazer isso? É meia dúzia de pessoas que dedicam sua vida a isso, né? Ao Amir Klink, que atravessou o oceano. Quem é que faz isso? É um cara que dedica a sua vida a isso. O Kohlberg teve aqui outro dia, cara, né? O Rally Paris-Dakar. A vida dele é aquilo, quer dizer, o cara coloca a vida dele em função disso. E eu fui fazer uma coisa que não é a minha vida, né? E acho que o grande lance dessa história toda é exatamente essa colocação. Como é que você pega uma pessoa comum e joga numa situação incomum como essa? O que acontece? Então, eu não vou contar histórias de como eu escapei da grande avalanche, porque isso não aconteceu. Você não é um herói. Nada. A minha história é a seguinte, como é que faz xixi a 5 mil metros de altura, entendeu? O que você come? Que são as pequenas coisas que atrapalham a vida da gente. Congela o xixi? Não, onde eu estava não, né? Mas lá para cima é complicado, mais para cima é bem complicado. Você tem que ter 1000 cuidados ali, porque o vento é uma coisa de uma agressividade absurda. Para nós que vivemos em país tropical, é um choque absolutamente brutal, né? Eu tenho um momento da viagem que é uma delícia. Eu fui fazer uma caminhada, eu já estava lá aos 4 mil e tantos metros de altura, e fazendo uma caminhada e completamente paramentado. Eu estava preparado para o que eu fui enfrentar lá. Então são camadas que você usa, 1, 2, 3 camadas, usa um paravento e tudo mais, e com 3 luvas, né? E eu estou caminhando lá e de repente eu sinto uma picada na minha mão, aqui, nesse lugar da mão, picada mesmo, né? Cara, que é isso? Tem um bicho me picando, eu estava com aquela luva grossona, fui ver, a luva tinha descosturado e tinha um furinho na luva. E por aquele furinho o vento entra e pega você. Que é o que eles chamam de frostbite, né? O vento vem e o frio pega você. E aí você começa a sentir a dimensão do que é e como a fragilidade do corpo humano numa situação como essa que eu estava, né? Qualquer parte do corpo que estiver exposta queima. E queima de uma forma brutal. Eu cheguei no Brasil, isso aqui parecia couro, né? Era marrom a parte onde ficou exposta e foi uma experiência inigualável, inigualável. Para quem gosta, é um prato cheio. Para quem não gosta, não adianta explicar, porque os caras vão continuar achando que eu sou um maluco, um alucinado, que eu fui por meio das pedras, passar frio e passar fome, né? Agora, só quem foi consegue... Interessante, a gente vai poder explorar isso, é que dessa experiência, como o Luciano disse, claro, a vida dele mudou, entre outras coisas, porque ele tornou-se um dos mais disputados palestrantes desse país, que é contar essa experiência de superação e contar com essa naturalidade. E claro, fazendo graça, porque além do mais, ele tem esse dom de fazer as pessoas darem risada. A gente volta em seguida, até já.